A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Você está no canal Interagindo na Verdade, um canal de estudo e reflexões bíblicas. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Roda a vinheta. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero agradecer a você que é inscrito nesse canal Interagindo na Verdade. Aos inscritos no canal, meu muito obrigado. A você que me assiste pela primeira, pela segunda vez e ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem venha alcançar o maior número de pessoas possíveis e que o nome do Senhor possa ser engrandecido. Amém? Eu sou Edinaldo Mota e eu gostaria de fazer uma reflexão juntamente com os irmãos. Eu gostaria de começar a minha reflexão falando a respeito de um tema um tanto quanto interessante. Um tema que é discutido nas mídias, nas rádios, na TV e até mesmo na internet, Facebook, enfim, todo lugar que a gente vê, Instagram. Fala-se muito a respeito desta teologia chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, meus irmãos, ela é uma farsa. A teologia da prosperidade, ela não é algo bíblico. Por mais que alguns pastores digam, que a teologia da prosperidade é algo bom e tal, e coisa e tal, eu, como sou um estudioso da palavra do Senhor, eu entendo, meus irmãos amados, que a maior prosperidade que existe não é bens financeiros, mas uma vida com Cristo, uma vida na presença do Senhor. E esta vida, ela não pode ser pautada por dinheiro ou pela sua condição financeira, enfim. A sua maior prosperidade é ter paz, é ter alegria, intimidade com o Senhor. Queridos e amados irmãos, a teologia da prosperidade, ela diz que nós merecemos desfrutar o melhor desta vida, mas ela se esquece, por sua vez, de avisar aos discípulos do Senhor Jesus, a mim, a você e a todos os demais discípulos, sobre as circunstâncias que o ser humano tem que enfrentar como cristão, como um servo e uma serva do Senhor. E esse termômetro de sucesso do mundo, ele não é um parâmetro para nós que somos cristãos. Pelo contrário, sabemos que todos nós enfrentamos vitórias, enfrentamos derrotas, temos nossas conquistas, temos nossas alegrias. Porém, nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas servir a Deus por tudo aquilo que Ele é. Olhando para o histórico dos discípulos e dos apóstolos, nós vamos ver, irmãos, que essa crítica, ela não é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica para que todos nós, como cristãos, venhamos a pensar de que forma nós estamos servindo a Cristo, como tem sido a nossa vida diante do Senhor, não é verdade? Todos queremos uma vida sem sofrimento, todos queremos uma vida confortável e próspera, isso é verdade, próspera no sentido também financeiro, mas biblicamente falando, eu quero uma vida próspera na presença de Deus, e tudo que vier da parte de Deus para a minha vida, como o Senhor entregando a mim como um administrador daquilo que Ele coloca nas minhas mãos, eu vou desfrutar, eu vou administrar, mas nada disso eu vou levar, a não ser, aleluia, a não ser a minha pessoa até a presença de Deus um dia, a qual a palavra de Deus nos ensina que todos nós estaremos diante dele e assim seremos julgados diante da presença de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós estaremos na presença de Deus, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, todos nós um dia o veremos face a face. Mas é engraçado, meus irmãos, dizer do desfrutar do melhor dessa terra, do colocar as coisas e os bens terrenos na frente daquilo que realmente é importante. Olhando para os discípulos, nós vamos ver o discípulo Pedro, que andou sobre o mar, o discípulo Pedro, que
negou a Cristo, né? Que depois, quando Cristo já havia ressuscitado, subido à glória, fez o seu sermão, mais de 5.000 almas se converteram. Nós não vemos aqui Pedro desfrutando, né, de uma vida próspera terrenamente falando, mas nós vemos Pedro em todo o tempo se colocando na posição como um discípulo do Senhor, e por fim a sua morte foi a crucificação de cabeça para baixo. Olhando para Simão Zelote, vemos que ele também foi crucificado, né? Assim como Cristo foi crucificado, André foi crucificado, Filipe foi crucificado, o apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado, né? Bartolomeu foi decapitado, Tiago, o justo, foi morto à espada, Tadeu foi morto ali, né, a golpes de machado, né? Mateus foi morto também à espada, né? Matias foi queimado, Tiago, né, o menor, foi apedrejado, e João, por sua vez, foi isolado na ilha de Patmos, a qual nós sabemos ali que ali ele escreve então o livro do Apocalipse. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vemos que os irmãos, né, os cristãos primitivos, eles lutavam com toda a sua força na propagação do Evangelho, como igreja, como um grupo de pessoas que temia o Senhor, que buscava evangelizar e falar do amor de Deus. E nós vemos, irmãos queridos, que no Novo Testamento, né, nós vemos que toda vez que a Bíblia se refere no Novo Testamento à igreja, ela está se dirigindo a uma assembleia de pessoas, ou seja, na Bíblia, meus irmãos, a palavra igreja, ela tem uma tradução grega que é eclésia, que significa chamados para fora, ou seja, essa palavra ela não se refere a uma edificação, ela não se refere a um templo ou a um lugar de religião, mas sempre ela se refere a pessoas, aos que são chamados por Deus para saírem dessa sociedade mundana, capitalista, materialista, dessa sociedade que só pensa em prosperidade financeira, para ser então chamado por Deus para fora dessa sociedade e saírem dessa sociedade mundana para assim servi-lo com alegria. Queridos irmãos, a igreja na Bíblia Sagrada não é uma construção de alvenaria nem de madeira, mas é um grupo de pessoas que são amorosas, que são fervorosas, que são escolhidas por Deus para fazerem a obra do Senhor com alegria e assim amarem o seu próximo, né? Todos nós somos chamados para amar uns aos outros, né? Nas Escrituras, a igreja ela se refere a um grupo de crentes que se reúne em um lugar, em um local, ou seja, pode ser numa cidade, numa região, né? Ou até mesmo em uma casa, embaixo de uma árvore, enfim, a igreja são aqueles que são chamados por Deus para adorá-lo, para servi-lo, né? Portanto, no sentido bíblico, uma construção sem fiéis, uma construção sem pessoas, ela jamais pode ser chamada de igreja, porque a igreja no Novo Testamento, ela é formada por um grupo de pessoas, né, chamadas por Deus para sair da sociedade mundana, e mesmo que elas se reúnam, seja em um salão alugado ou debaixo de uma árvore, a igreja são pessoas e não edificações. Por exemplo, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 16, verso 35, né, que o apóstolo Paulo, ele saúda uma igreja ali, e essa congregação de pessoas, no caso, que se reunia na casa de Priscila e de Áquila, na cidade de Roma. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos em todo o tempo, aleluia, que a Bíblia Sagrada, ela é fiel. E eu e você temos um chamado de Deus para sermos igreja sobre a face dessa terra. Interessante dizer, meus irmãos, estava lendo uma postagem nas redes sociais e eu gostaria de recitar essa postagem aqui para você, dizendo que diz dessa forma: Jó, ele não era rei, Jó
não era um pastor, Jó não era um profeta, Jó não era um evangelista, Jó não era um apóstolo, Jó não era um sacerdote, Jó não era um doutor, Jó não tinha nenhum ministério. Ainda assim, Jó se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Quer dizer o que, meus queridos irmãos? Que nós não precisamos de ter cargos em igrejas, entre parênteses, ou seja, em instituições religiosas, para começarmos a viver uma vida em santidade e termos um bom caráter diante de Deus. Ser cristão não é ter cargos. Ser cristão não é desfrutar de posições em reuniões de adoração a Deus. Ser cristão é buscar estar na presença de Deus, sendo obediente a Ele e temente a Ele, como sendo Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso em quem nós adoramos a Ele e louvamos a Cristo por tudo que Ele fez por nós, pela nossa salvação, por tudo que Jesus fez por nós, por Ele estar no céu, intercedendo, por Jesus estar cuidando de nós, né? E o seu Espírito Santo está aqui, e eu e você como igreja do Senhor, não precisamos estar com a nossa carteirinha de membro ou carteirinha eclesiástica, enfim, dizendo eu sou isso, sou aquilo. Não, seja igreja, seja adorador, seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa que serve a Deus com alegria, porque igreja não é ir, igreja não é ir, igreja é ser. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe você, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e verdades têm que ser ditas. Continue firme conosco aqui, canal Interagindo na Verdade. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe essa mensagem ao maior número de pessoas e vamos juntos, né? Vamos juntos sair do aquário e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda adoração. A Ele seja toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Amém.